Muito bem, meninos, nós vamos começar a nossa mega aula aí de revisão, tá? Então eu vou puxar aqui desde o início de polinômios, mas será algo mais rápido, né? Porque nós vamos pegar toda a matéria, tá? Então, pegando do início, tá? Vamos lembrar aqui, né, de polinômios. Então você já tem que ter uma coisa na sua mente: polinômios, né? Uma expressão, né, de matemática já é um polinômio, né? Um próprio número já é um polinômio. Então, você precisa entender o seguinte: a única situação onde não é um polinômio é simplesmente uma expressão, mas não se caracteriza como um polinômio, é quando eu tenho um expoente negativo, né, na letrinha lá, né, a parte literal seja negativa, tá? Então, quando isso acontece, ele não é um polinômio, então você não precisa resolver, você só coloca lá que não é polinômio. Depois eu vou dar um exemplo aqui disso, tá? Então aqui vamos entender o seguinte: polinômios. Nós temos no polinômio, tá? Vamos puxar com um mapa mental assim. Nós temos duas partes num polinômio. Nós temos o que nós chamamos de parte literal e temos o que nós chamamos de parte literal seria as letras, né? As letrinhas. E temos o que nós chamamos de parte coeficiente. O que é a parte coeficiente? É os números, ok? É a parte numérica. Então, se você quiser guardar essa parte coeficiente como parte numérica, tá? Tá legal. Aqui a parte literal seria as letras mais os expoentes das letrinhas, tá bom? Porque a gente pensa que o expoente não entra, entra sim, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar um exemplo de polinômio aqui, tá bom? Vou dar um exemplo qualquer aqui. Exemplo. Se eu falar assim, ó, 4xy ao cubo. Então você percebe que eu tenho uma parte que tem letras, né, que é o xy ao cubo, e tem uma parte que tem número, somente o número, né, o 4. Então, a parte coeficiente, né, se eu fosse separar, né, pegar esse polinômio e aplicar nisso aqui, tá? A minha parte coeficiente, então, ficaria 4, ok? 4 é a parte coeficiente e a parte literal é xy ao cubo, ok? Entendida essa parte, você já é capaz de fazer alguns tipos de exercícios, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui de um exercício que pode aparecer, né? Geralmente aparece, né? Para você separar a parte coeficiente da parte literal, que a gente acabou de fazer aqui, né? Então, pode ter exercícios que peçam para você fazer simplesmente isso, né? Separar, escrever a parte coeficiente e a parte literal de um polinômio. Eu vou pegar um polinômio, né, maior aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. 3x ao quadrado mais, vamos colocar 8xy menos 9. Agora, ele quer que você separa, né? Vamos separar a parte, só para a gente aprender a fazer isso aqui, ver se a gente conhece e reconhecer. O que é a parte literal? São as letrinhas. O que é a parte coeficiente? É a parte numérica, a parte, o 8, o 9, o 3, ok? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer da seguinte forma, ó. Nós vamos separar aqui, ó, cada termo, eu vou colocar aqui de vermelhinho a parte coeficiente, né, a parte coeficiente aqui, e a parte literal de azulzinho, tá bom? Parte literal vai ser de azulzinho aqui. O senhor vai caber? Não sei. Tá? Vamos fazer a coeficiente primeiro. Quem que é a coeficiente desse primeiro termo? É 3. Ok?
Quem que é coeficiente deste termo? É 8. E a coeficiente que, ó, o sinal vai junto. O 8 não veio nada porque já é positivo, ó. O 3 também é positivo, mas quando é negativo precisa colocar, tá? Menos 9. Agora, a parte que nós chamamos de literal, né? Quem que é a parte literal aqui? É simplesmente o x quadrado, tá? Então, é a letra com o expoente, como a gente colocou aqui. Quem que é a parte literal aqui? Ah, é toda a parte das letrinhas. É o quê? A parte literal aqui é xy. E esse cara? Esse cara não possui a parte literal. Então, você escreve não possui. Não pode ser 0, tá? Porque a parte literal sempre multiplica aqui. É 8 vezes. Então, se fosse 0, né, seria 0 vezes 9 e zeraria tudo. Então, não é 0. A parte literal aqui simplesmente não possui. Ele não tem parte literal. Tá bom? Muito bem. Visto isso, vamos falar um pouquinho sobre classificação de polinômios. Tá bom? Vamos falar de classificação. Depois você volta lá, tá? Copia. Inventa alguns exemplos de polinômio para você fazer, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, nós vamos falar sobre classificação, tá bom? Classificação. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para você é quando não é um polinômio. Tá? Quando você vai dizer que a sua expressão não corresponde a um polinômio. Então, quando o expoente for negativo, ok? Então, quando o polinômio tiver um expoente negativo, ok? Quando isso aqui acontecer, você não precisa nem continuar resolvendo. Você coloca lá da seguinte forma: não é um polinômio. Ou seja, não é que não dá para fazer nada com ele, é que você não vai conseguir resolver pelas regras de resolução de polinômios, tá? Então você escreve não é um polinômio e não se preocupa com ele. Dá um exemplo, professor. Por exemplo, se eu tiver lá 4x ao cubo y mais 3x elevado a menos 2. Só por causa desse menos 2, que está aqui, toda essa expressão aqui não é polinômio, ok? Então, isso aqui não é polinômio, tá? Por causa desse expoente negativo. Tá feito? Então, muito bem. Uma forma disfarçada de expoente negativo, tá? É quando eu tenho, por exemplo, se eu fosse assim, ó, 4x ao cubo y mais 1 sobre 3x ao quadrado. Tá vendo que não dá para dividir? Não é igual a divisão de polinômios que nós vimos agora há pouco, né, na aula passada, que era 9x por 3, x quadrado por 3x. Dá para dividir aqui, ó. 1 por 3 não dá. E aí não está dividindo todo mundo, tá vendo? Ó, lá, quando tinha mais, por exemplo, 9x mais 3y dividido por 3x, por exemplo. Tá vendo? Está dividindo todo mundo. É diferente dessa situação aqui, ó. Aqui você tem frações e uma só está com letra embaixo. Quando acontece isso daqui, também não é um polinômio. Por quê? Porque a letra positiva embaixo é um negativo disfarçado em cima. Esse 3x, se eu virar isso aqui de ponta cabeça, tá? Isso aqui está elevado à primeira. Isso aqui você vai inverter o expoente. Então, isso aqui ficaria assim, ó. E ficaria mais 3x. Aqui vai ficar menos 2, porque isso aqui subiu, né? Isso aqui ficou sobre 1. Eu inverti a fração e inverte os expoentes. Isso aqui não precisa preocupar muito agora, mas é só que se aparecer algo assim, ó, você ficar esperto e não dizer que isso aqui é um polinômio, tá? Mas o que mais vai aparecer para você, fique esperto, é esse cara aqui, ó. Para você dizer que não é polinômio, tá? É um polinômio com expoente negativo, vocês colocam lá, não é um polinômio, ok? Então, feita essa parte aqui, entendido bem quando não é um polinômio, vamos ver a classificação quando é um polinômio, que é o que me importa, tá? Na verdade, pouquíssimos exercícios vai falar que não é, o negócio é você classificar, é agora aqui, tá? Então, veja bem,
Quando nós temos o seguinte, você tem um termo, se eu pegar um polinômio qualquer, tá? A classificação é bem simples. Eu já vou dar exemplos aqui, já direto. Se eu falar assim, ó, 3x, ok? 4x mais 8, 9x ao quadrado mais 3x menos 10. E 16xy mais 3w menos 5xw mais 4zw. Ok, você vê que eu só inventei coisa aqui, né? Eu quero classificar. A classificação é bem simples. Quando o seu polinômio só tem um termo, ok? Ele só tem um termo. Então, o nome é monômio. Você verifica, tem expoente negativo? Não, então é polinômio. Como é que chama ele? Monômio. Se ele tem dois termos, ó, primeiro termo, segundo termo, tá? Então, ele tem um termo aqui, segundo termo aqui. Esses dois termos se dá o nome de binômio. Tem exercício que é simplesmente você classificar. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, trinômio. Agora, meninas, aquela ideia da fração, né? Até 10, né? 1/9, 1/10, 1/11, 12, 13. Então, a partir de 4 termos, ó, tenho 1, 2, 3, 4 termos. Se eu tiver 5 termos, 6 termos, a partir de 4 para infinitos termos, tá? Vai ser polinômio, ok? Então, de 4 para cima, polinômio é a classificação, tá bom? Essa parte mais básica eu passei um pouco mais correndo aí, tá? O que é importante agora? A gente ir com calma nas operações, tá? Então, as operações entre polinômios. Essas operações, nós vamos separar, né, em duas partes. Né? Adição e subtração é uma regra. Multiplicação e divisão, outra regra. São regras diferentes. Tá? Então, vou colocar aqui. Ó, vamos falar primeiro de adição e subtração. Como é que é a regra da adição e da subtração, hein? Primeira coisa, você tem que entender, para você entender isso aqui, o que são termos semelhantes. O que é um polinômios quando eu tenho dois termos semelhantes? Vamos lá. Vamos chamar isso aqui de semelhança de polinômios. Vamos dar um exemplo direto, vai? Olha só. Quem vai determinar se um termo é semelhante ou não é a parte literal. Tá? Você precisa olhar a parte literal. Então, quando eu falo assim, ó, você tem 3x mais 8x. Olha a parte literal. É a mesma letra? É. Mesmo expoente? É. Então, você pode juntar. Você só faz a continha. 3 mais 8, 11. Ok? 11 o quê? Mantém a parte literal. Você não soma expoente, você não subtrai expoente, você não faz nada. Mesma coisa na subtração. Se você tem lá 10xy² menos, vamos colocar 4xy², você repara, ó, é o mesmo expoente no y, o x é 1, x é igualzinho à parte literal. Okay? A parte literal que tem que ser idêntica. Uma coisinha diferente já não é igual. Se fosse x² y e o outro xy², isso aqui não é igual, tá? Não daria para fazer. Ok? Não pode faltar nenhum expoente, nada. Tem que ser perfeito. Quando é igual, é idêntico, né, são termos semelhantes, você faz a continha. 10 menos 4 é 6 e repete. Você não vou subtrair expoente, não vou somar expoente, nada disso. xy². Ok? Muito bem, então qual que seria a regrinha então? Vamos colocar aqui.
A regrinha é bem simples. Você efetua, né? Você faz a operação matemática que for com a parte coeficiente e mantém a parte literal. E somente de termos semelhantes, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa da adição e subtração, você efetua, vamos colocar aqui, ó, efetua a parte coeficiente dos termos semelhantes. Pronto. De quem for semelhante. Semelhante é a parte literal igual, tá? Dos termos semelhantes. O que é semelhantes mesmo, professor? Semelhantes são os polinômios que têm a parte literal idêntica, tá? Então, vou colocar aqui, ó, parte literal. Vou colocar idêntica mesmo, tá? Idêntica. Não pode ter nada diferente, ok? E aí, nós vamos ter alguns exemplos, né? Com regrinha de sinal que tem que tomar cuidado, né? Deixa eu fazer aqui uns 2 exemplos, tá? Vou fazer a partir daqui. Deixa eu fazer aqui, ó. Exemplos 2 aqui. Um pouquinho mais elaborado. Vamos lá. Então, se eu tiver aqui, ó, eu tô usando o caderno de exercícios, tá bom? Mas como eu vou pegar uns exemplos aleatórios, eu tô na página 36 do caderno de exercícios, quem quiser acompanhar, tá? Página 36, eu estou lá no exercício 5. Eu vou pegar um exemplo do exercício 4 e um exemplo do exercício 5, ok? Então ele fala assim, ó, vamos pegar um exemplo aqui, vou pegar a letra J do exercício 4. Ela fala o seguinte, para você resolver essa adição aqui, ó, 9x² menos 4x menos 3 mais... Aí ele fala 3x² menos 10. Ok? Te dá isso daqui para você resolver. Como que você vai resolver isso aqui? Primeira coisa, tem parênteses. Então, você tem que fazer regrinha de multiplicação com o sinal de mais. Professor, como é que é a regra mesmo da multiplicação? Me lembra aí, que eu não lembro. Muito bem. Vou pegar até uma outra cor aqui para te lembrar essa regra da multiplicação. Olha só. Essa regrinha da multiplicação, galera, é o seguinte. Quando eu tenho sinais iguais, regrinha de multiplicação e divisão, vale para as duas, tá? Então, quando eu tenho sinais iguais na multiplicação aqui, porque você fala assim, professor, você está falando de adição e subtração, por que você vai falar de multiplicação? Porque eu tenho que fazer a multiplicação aqui, ó, tá? Do sinal. Então, não tem como você fugir. Você tem que fazer a multiplicação de sinal aqui. Então, não adianta. Você tem que fazer, então já vou falar agora, tá? Então, como é que é? Na multiplicação e divisão, sinais iguais, positivo vezes positivo ou negativo vezes negativo, quando eu tenho sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Quando eu tenho sinais diferentes, então, por exemplo, um positivo multiplicando o negativo, ou negativo multiplicando um positivo. Isso aqui vai te dar sinal negativo, ok? É bem simples. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Por que isso? Olha só. Aqui você vai ter que fazer a regrinha. O sinal é distributiva, só que não está multiplicando a parte coeficiente. É só o sinal, ó. Positivo com positivo, tira positivo. Sinais diferentes, ó, mais sempre o de fora com o de dentro. O de fora com o de dentro, o de fora com o de dentro. Então, aqui vai ficar negativo. Você só vai copiando, ó. Sinais diferentes, menos 3. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Beleza. Agora nós vamos fazer devagar isso aqui, vamos sublinhar o que eu tenho de parte igual, quem é semelhante. 9x² consigo juntar com quem? Com 3x². Os dois é positivo, tá vendo? Então vai ficar 9x² mais 3x². Vamos escrever isso juntos primeiro, olha só. Então vai ficar 9x², o mais é do 3, ó, tá vendo? Ó?
mais 3x². Vou mudar de cor. Quem mais eu tenho? Bom, tem 4x, não tem ninguém só com x. Então, o 4x vai ficar. Tenho o menos 3 e menos 10. Ok? Então, esse menos 4x, eu vou escrever ele aqui. Olha só. É menos 4x. Menos 4x. E vamos escrever de azul o que tem ali para fazer. Menos 3, menos 10. Agora, toma cuidado, você pensar em dinheiro, hein? Tenho R$9 positivo, mais R$3 positivo, ok? 9, 10, 11, 12. Então, isso aqui ficou 12x². Então, estou resolvendo esse aqui, ó. Esse menos 4x não tem ninguém, então ele vai continuar menos 4x. Ok? E por último, estou devendo R$3, devo 10, eu devo 13, né? Aumenta a sua dívida. Então, aqui, menos 13. Então, acabou aqui, ó. Isso aqui é a sua resposta. Ok? Porque não tem mais como juntar ninguém. Você fez a soma entre esses dois polinômios. Você somou quem dava para juntar. Somou, juntou quem deu para juntar. Ok? Tudo bem, meninos? Essa parte aqui. Então, eu vou fazer um exemplo de subtração. Como que ficaria a conta de menos? É a mesma coisa. Você tem que fazer a regrinha de sinal. Tá? Vou copiar a continha de menos aqui. Eu já vou pegar um exemplo aqui do exercício, tá? Vou pegar a letra A mesmo. A letra A do 5 seria o seguinte. Vamos lá. Vou dar um exemplo de subtração. Então, subtração seria o quê? 5x² menos 4x mais 7 menos 3x² mais 7x menos 1. Então, aqui, meninos, você vai fazer o quê? Ó, isso aqui é parênteses, tá? Aqui você vai fazer o quê? Ó? Você tem que fazer a regrinha de sinal, tá? Então, o 3 aqui dentro é positivo, ó, vai fazer regrinha, regrinha, regrinha. Aqui é positivo, vai fazer regrinha, regrinha, regrinha. Já fica esperto que quando for positivo o lado de fora, não vai mudar ninguém lá de dentro, se só copiar. Você vai ver que vai ficar 5 positivo, 4 negativo e 7 positivo. Olha só, sinais iguais, fica positivo. Sinais diferentes, negativo. Sinais iguais, positivo. Tá vendo? Ó? Ficou igualzinho. E quando é negativo, o que vai fazer? Fica todo mundo invertido. O 3 é positivo, vai ficar negativo. O 7 é positivo, fica negativo. O 1 é negativo, fica positivo. Você troca todo mundo. Por quê? Ó? Diferentes vai ficar negativo. Diferente vai ficar negativo. E sinais iguais vai ficar positivo. Ó, tá vendo? Ó, trocou todo mundo. Todo mundo inverteu. Tá feito? Uma dica básica aí, né? E top. Vamos separar aqui o pessoal. Eu tenho 5x² e menos 3x². Você pode fazer a conta de cabeça, se você quiser. 5 menos 3 é 2x. Tá? Ou você pode copiar, né? Fazer 5x² e põe o sinal junto agora. Menos 3x². Quem que é o próximo? Bom, menos 4x, consigo juntar com menos 7x. Então, escreve eles aqui. Você pode fazer de cabeça, tá? Se quiser. Menos 4, menos 7, só somar. E por último, não menos importante, 7 positivo, mais 1. Ok? Fazendo aqui, nós vamos ter o seguinte. 5 menos 3 é 2. 2x². Menos 4 com menos 7 vai dar menos 11. Vai somar, né? 7 mais 4. Né? Só que os dois é negativo, então você está somando dívidas. Pensa que está devendo R$4, deve 7, você deve 11. 7 mais 1, 8. Então, mais 8. Esse cara aqui é a sua subtração, né? Entre esses dois polinômios. Ok? Então, você percebe que a parte, quando é uma parte literal igual, você simplesmente subtrai, ó, o que a gente fez aqui,
e mantém a parte literal. É a regrinha que nós vimos. Ok? Você subtrai, mantém a parte literal. Quando é adição, você soma e mantém a parte literal de quem for idêntico. Ok? De quem for igual. Cuidado que às vezes pode aparecer exercícios de perímetro, tá? Você encontrar perímetro, porque perímetro é a soma dos lados, né? Então, um exercício bem bobinho de polinômio pode ser algo mais ou menos assim, ó. Ele te dá aqui um retângulo qualquer e fala para você que esse retângulo aqui você tem lados, por exemplo, 2y e 6x menos 3y. E ele quer calcular o perímetro, não a área, o perímetro, ok? E aí como que fica para você calcular o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então primeiro você precisa colocar todos os lados. Se aqui é 2y, aqui é 2y. Se aqui é 6x menos 3y, aqui é 6x menos 3y. Tudo bem? Então fica fácil, olha só. Vamos somar aqui todos os x. 6x mais 6x vai dar 12x. Tudo bem? Ó. 12x. Os y, você tem menos 3 fica menos 6. Ficou menos 6y. 2 mais 2 é 4, então mais 4y. Estou devendo 6. Pago 4, fico devendo 2y. Tudo bem? Então, menos 2y. Então, fica dessa forma. Isso aqui é o perímetro. Tá? Isso aqui já é o perímetro. Você só soma quem é igual. Ok? Bem simples esse, né? Vamos falar um pouquinho de multiplicação e divisão, que é onde o pessoal começa a ter mais dificuldade, porque entra um pouco de potenciação, né? Parte de você somar os expoentes, subtrair expoente, tá? Então, quando eu falo de multiplicação entre polinômios, vamos lá. E a divisão vou tratar aqui. Ok? Então, aqui eu tenho a multiplicação e a divisão. Tá? Deixa eu colocar aqui até uma divisão. Muito bem. Na multiplicação, qual é a regra? Na multiplicação, você conserva a base e soma os expoentes. Igual potência, galera. Igual potenciação. Por quê? Na potenciação, tá? Vou até colocar aqui, ó. Você efetua a parte coeficiente e a parte literal você vai conservar a base dela, né? Ou seja, a parte literal e soma os expoentes, tá? Vai ficar mais claro, calma. Então vamos escrever a regrinha primeiro. Você multiplica a parte coeficiente e soma os expoentes da parte literal vou ter que colocar correspondente, porque não precisa ser idêntico, só tem que ser a mesma letra, né? Assim, para você poder somar. E para multiplicar, então, não precisa ser nada igual, tá? Pode ser totalmente diferente um polinômio do outro. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, 3x vezes 4xy. Tá vendo? Ó, são polinômios diferentes. Multiplica a parte coeficiente. Gente, você tem que entender o seguinte, antes de eu sair multiplicando, entende que 3x é 3 vezes x. 4xy é 4 vezes x vezes y. Você percebe que na multiplicação de polinômios, na verdade, está todo mundo se multiplicando? É 3 vezes x vezes 4 vezes x vezes y. É uma multiplicação só. Então, quando você tem isso, é como se você fosse assim, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5.
Tá? 2 vezes 2 vezes... Isso aqui tem... Importa a ordem, por exemplo? Se eu falar assim, ó, 3 vezes 2... Aí dá, né? 3 vezes 2 vezes 5 vezes 2. A ordem... Tá vendo? Ó, são 2, 2, ó. Um 5 e um 3. Beleza, vai dar o mesmo resultado. A ordem não importa. O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é que quando eu tenho uma multiplicação de polinômios, é uma multiplicação reta de todo mundo. Então aqui é a mesma coisa que eu escrevesse assim, ó, 3 vezes 4 vezes x vezes y. Tá vendo? É a mesma coisa. Só invertir a ordem. E quando você faz isso, agora você entende, ó, 3 vezes 4 é 12. Aqui você tem potência de mesma base. Lembra lá quando você tinha 2 elevado à quarta vezes 2 elevado à terceira? Você fazia o quê? 4 mais 3. Isso aqui era 2 elevado à sétima. Você mantém a base e soma o expoente. Mesma base, ó. O y não. Aqui você tem multiplicação de mesma base. E aqui você vai somar os expoentes, ó. X mais x. 1 mais 1. Então aqui vai ficar 12x elevado a 2. Você vai somar os expoentes. E o y fica aqui, multiplicando. Ele continua multiplicando, tá vendo? E aí, acabou porque não tem mais, você não sabe o valor das letras para multiplicar. Então, na verdade, esse passo que eu mostrei aqui para vocês, a gente acaba fazendo direto, né? 3 vezes 4, isso aqui é 12, soma o expoente das letras que são iguais, ó. X com x fica x ao quadrado, y não tem ninguém para somar, fica y. Tudo bem? Bom, eu vou só apagar isso aqui. Deixar um 2 mais bonitinho aqui. Muito bem. Então, você entendeu que você soma os expoentes, né? Vamos dar um exemplo um pouquinho melhor. Vamos colocar aqui, ó, exemplo 2. Você tem lá 5x y quadrado vezes 6 wx. Beleza. O que fica aqui, ó? 5 vezes 6, 30. Agora você soma o expoente de quem é igual, ó, só tem o x para somar. Então vai ficar x ao quadrado e o resto copia, ok? Então vai ficar o w e o y ao quadrado, porque o y já está ao quadrado, tá? Então, essa aqui é a resposta. Tranquilo? Na divisão, é muito parecido com isso. Lembra? É divisão de potência, gente. Aqui você soma o expoente quando é multiplicação e subtrai o expoente quando é divisão, lembrou? Ó, então, na divisão, você divide a parte coeficiente e subtrai os expoentes, né? A mesma coisa da outra lá, né? Você vai subtrair os expoentes da parte literal correspondente, tá? Os expoentes da parte literal correspondente. Então, novamente, não precisa ser idêntico. Você vai simplesmente, vou dar um exemplo aqui. Um exemplo bem simples. Se eu tiver lá 6x ao quadrado y ao cubo dividido por 2. Vou colocar bonitinho aqui, cada um com o seu, no primeiro exemplo. Então, aqui você vai fazer o quê? Você subtrai os expoentes das letras que são iguais, mas você precisa antes dividir a parte coeficiente. Então, você vai dividir, galera. Lembra que toda fração é uma divisão, tá? Então, 6 dividido por 2, você vai realmente dividir, vai dar 3, ok? E embaixo fica 1, porque mais você vai subtrair expoente e vai sumir. Então, isso aqui é 3. E as letras? Eu vou fazer passo a passo aqui a primeira vez, ó. É 2 menos 1. E aqui é 3 menos 1. Não precisa ficar escrevendo, olha a trabalheira, não precisa ficar escrevendo isso. Você simplesmente divide, porque aqui você teria que fazer de novo, né? Aqui vai ficar 3x a primeira e y, 3 menos 1, 2. Ok? Então vai ficar, eu prefiro fazer direto. 3
Você faz 2 menos 1 é x e 3 menos 1 fica ao quadrado. O primeiro aqui não precisa colocar, tá? Eu só coloco no começo, né? Mas você não precisa colocar. No começo que eu digo para vocês entenderem, tá? Vamos dar mais alguns exemplos de divisão, que divisão tem mais alguns exemplos interessantes. Eu vou até pegar um aqui do livro, vou pegar um qualquer aqui. Ele faz assim, ó. Ele escreve até dessa forma, ó, presta atenção. Ele escreve assim para mim, ó. 4x ao cubo menos 9x dividido por 3x. Ele escreve dessa forma. Só para te confundir. Tenta abolir esse sinal da sua vida, tá? Escreve tudo como fração, tá bom? Ele escreveu dessa forma, com parênteses, né? Só de você colocar o sinal como fração, não vai ter parênteses. Então, você faz bonitinho aqui, ó. 4x ao cubo menos 9x, tudo isso aqui dividido por 3x. É isso aqui que você precisa fazer. Por quê? Agora você entende que está todo mundo dividido por 3x. Então, eu posso escrever isso aqui como? Eu posso escrever isso aqui dessa forma, né? Ó. Eu posso fazer 4x ao cubo sobre 3x menos 9x por 3x. Assim é mais fácil, meninos. Você erra menos. Vai por mim. Então, você pega esse cara e põe todos os termos dividindo. Não esquece dos sinais, tá? Aí você faz o quê? O 4/3, 4 por 3, não vai dar para você dividir, tá? 4 por 3 vai ficar 4/3. Só que o x aqui você consegue subtrair expoente, tá? Então você faz o quê, ó? 3 menos 1, o expoente subtraindo aqui, ó, vai dar 2, certo? Então vai ficar assim, ó, 4x, fica a 2 aqui em cima e 3 embaixo. Beleza, já fez, tá? E agora, esse cara aqui, o x vai sumir, porque é igual, né? Toda vez que a parte literal for igual, sumiu, porque fica 0, né? 0 que eu digo, galera, é x elevado a 0, tá? Só vou fazer aqui uma vez do lado. 9 por 3 é 3, tá? Então, fica isso daqui. Tá? 4x, ó, continua sendo 4/3, tá vendo? Ó? 4/3 continua, porque você não dividiu. Porém, o expoente você subtraiu. É claro que vai ficar onde está o maior, o maior expoente, né? Ficar 2 lá em cima. Muito bem. Vamos fazer mais alguns desse tipo. Eu vou passar uma risca aqui. Vou escolher aqui alguns para a gente fazer. Tá? Meninos, sabe o que vocês podem fazer? Depois, pausa o vídeo e faz de novo, né? Os exercícios todos. Vou pegar aqui, ó, 15x ao cubo, por exemplo. 15x ao cubo menos 10x quadrado. Eu vou escrever do jeito certo, tá? Dividido por 5x quadrado. Muito bem. Ele fez esse, deixa eu ver se eu copio mais um aqui. Vou fazer um de 3 termos. Vou inventar um aqui, tá? Deixa eu fazer depois um aqui. Vou fazer assim, 6x ao cubo y mais 8x ao quadrado y ao cubo. Depois eu ponho isso aqui. Vamos colocar mais um termo. Menos 10x y w. Tudo isso aqui dividido por 2x y. Ok? Vamos lá. Então vamos fazer isso aqui primeiro. Pausa aí o vídeo. Tenta fazer. Tá? No seu caderno.
E vamos ver como é que você se sai. Primeira coisa aqui é o seguinte. Cadê a corzinha? Tá aqui. Então vamos separar, né? Vamos separar os termos com cada denominador. Então escreve de novo 15x ao cubo por 5x quadrado menos 10x ao quadrado por 5x quadrado. Muito bem. Aqui ficou fácil agora. Por quê? Porque você faz aqui, ó. 15 por 5 é 3. 3 vezes 5, 15. Certo? Ó, isso aqui vai dar 3. Então vai ficar 3x. Porque 3 menos 2 vai dar 1. Certo? E aqui essa divisão vai dar menos, né? Porque negativo com positivo continua negativo. 10 com 5 fica 2. Ó. Essa divisão vai dar 2. E x quadrado com x quadrado some. Tá? Por que some, professor, mesmo? Porque fica x ao quadrado dividido por x ao quadrado é x, 2 menos 2 é 0. Todo número elevado a 0 é 1. Tá? Aí vai ficar 2 vezes 1, fica 2. Então não precisa colocar. Então você só corta quando for a parte literal idêntica aqui, pode tirar. Tá? Então fica 3x menos 2, esse é o valor. Tá? Essa é a resposta dessa divisão. Ok? Esse aqui, 6x ao cubo y sobre 2xy mais 8x ao quadrado y ao cubo dividido por 2xy menos 10xyw dividido por 2xy. E agora, meninos, você manda bala aqui, ó. Isso aqui dá 3. Ok, ó. X ao cubo, ó. Coloca os expoentes, tá? Para você não errar. 3 menos 1 é x ao quadrado. E o y é 1 e 1. Então aqui, ó, tchau. Sumiu o y. Aqui vai ficar os dois positivos, então continua positivo. 8 com 2 é 4. Então fica 4. Aqui coloca os expoentes para você não fazer conta errada. 2 menos 1 é 1. 1x. Ok? 3 menos 1 é 2. 3 menos 1, 2. Beleza. Aqui, negativo com positivo aqui embaixo, continua, fica negativo. Não é diferente? Então aqui vai ficar 5. Agora, cuidado. Olha os expoentes, todos iguais. Ou seja, x vai sumir com x, o y com y, ficou somente o w. Pronto. Resolveu, não tem mais como juntar ninguém. Isso aqui é a sua resposta. Ok? Bom, galera, é isso aqui, questão de divisão, né, multiplicação. Tem alguns exercícios de área que pode aparecer. Eu vou até fazer um exemplo aqui, tá? Porque a área é um lado vezes o outro, com certeza vai aparecer a área, tá? Até volume vai poder aparecer. Que nós já vimos volume, né? O lanche, lembra? Um lado vezes o outro, né? Nós vamos ver isso ainda. Então, se eu tiver uma área aqui, e essa área tiver esses números aqui, por exemplo. Vamos usar o mesmo que a gente usou lá atrás? Eu não lembro aqui, deixa eu achar aqui. Não é aqui, não é aqui, não é aqui. 2y, 6x menos 3y, beleza. Então aqui é 2y, aqui é 6x menos 3y, deve ser isso. Tá. Então aqui você faz o quê? Vamos fazer a área agora. A área não é mais perímetro, hein, gente? A área é a superfície, tá? Vamos calcular a área. Então como que ficaria a área aqui? Seria base vezes altura. Então 2y que multiplica 6x menos 3y. E aqui, galera, é distributiva. Que agora, ó, esse cara está multiplicando. Então você vai ter que fazer a propriedade da distributiva. Chuveirinho, tá? Eu vou até fazer o seguinte, deixa eu voltar um aqui. Vou fazer um de vermelho e um de azul, tá? Lembrando o sinal, tá? Aqui é positivo, aqui também,
Então, eles são sinais iguais, vai ficar positivo. A primeira multiplicação é 2y vezes 6x. Tá vendo? É fácil você escrever ela do que você querer fazer de cabeça. E a segunda multiplicação é o quê? 2y, só faz a regra de sinal primeiro, ó, mais com menos, no resultado final vai ficar menos. Agora você faz a conta normal. 2y vezes 3y. Então vai ficar o seguinte, 2 vezes 6 é 12. 12. Aí, para não ficar yx, deixa xy. É a mesma ordem, a ordem não importa, lembra que está tudo multiplicando, né? Ó. E aqui vai ficar menos, né? 2 vezes 3 é 6. E aqui você soma os expoentes, né? É y ao quadrado. Então, sua resposta final aí é esse cara aqui, ó. Tá? A sua área vai ser o quê? 12xy menos 6y quadrado. Tá? É o polinômio que representa a área desta figura com estas medidas. Ok? Meninos, refaçam, tá? Cada passo que eu fiz aqui. Vê o vídeo novamente. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas, sabe? E não desanima não, tá? A gente tá tentando melhorar aí, fazer o melhor para vocês. Mas eu vejo que eu queria que vocês fossem mais presentes aí nas aulas, tá, gente? Porque senão a gente acaba... Vocês acabam perdendo muito conteúdo, tá? Então, lembra sempre disso. O que mais importa nessa quarentena aqui, durante a quarentena nas aulas, é você estar assistindo essas aulas 1, tá? Porque é nas aulas 1, né, na aula que o professor está falando ali, que você vai assimilar um pouco desse conteúdo, tá bom? Então, faz a sua parte, estuda bonitinho, refaz isso aqui, tá? Aí depois você faz a tarefa. Tenta fazer essa parte primeiro, tá bom? Fiquem com Deus, queridos. Bons estudos. Espero que tenha valido a pena para vocês essa aulinha, tá bom? Vou encerrar aqui. Até mais.